Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje, Do Senhor. não fecheis os corações. Não fecheis os vossos corações. Canta novamente isso. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Meu irmão e minha irmã, qual é o maior desejo de todo ser humano? Qual é o maior desejo do teu coração? O desejo de todo ser humano, o maior. Existem vários, mas todos vão convergir para um só, que é a felicidade. O homem busca a felicidade. O homem tende à felicidade. E tudo que nós fazemos nesse mundo, tudo que você faz nesse mundo, tem como objetivo final a felicidade plena. A felicidade. O estudo que você busca, o estudo que você faz, é em busca de um futuro feliz. O trabalho que você está, o trabalho que você exerce, a sua profissão, é para ter uma vida digna e mais feliz. Os sonhos, projetos, ideais, tudo é em busca da felicidade. A casa que é construída é para que a família esteja mais confortável e, consequentemente, mais feliz. A viagem que você faz com sua família ou sozinho é em busca de ter um momento também de felicidade ali. Os relacionamentos é em busca de felicidade. Os namorados que começam a se gostar e se tornam noivos e vão até o matrimônio, é em busca da felicidade. A vocação que nós buscamos, que cada um tem uma vocação, porque Deus nos chamou e chamou a todos. Em primeiro lugar, Deus nos chama para a nossa felicidade, mas quando nós respondemos com amor a esse chamado de amor de Deus, essa resposta que vai de encontro ao chamado de Deus, tanto é felicidade para Deus quanto para nós, é o encontro das felicidades. O homem é um ser que tende à felicidade porque Deus o fez destinatário da salvação, destinatário da felicidade eterna e plena. Felicidade eterna e plena.
Mas infelizmente muitos e muitos buscam uma felicidade sem a presença da fonte da verdadeira felicidade. E nunca será feliz. Nunca será feliz aquele que não busca na fonte de águas que jorra para a vida eterna. Porque a fonte dessa felicidade que nós tanto desejamos, que o homem tanto deseja, que você, meu irmão e minha irmã, deseja, vem do alto. Não é uma fonte que vem daqui dessa terra. Não é uma fonte como nós encontramos tantas fontes de águas límpidas, de água física. Não nasce aqui. E nunca nascerá das fontes que o mundo oferece, das fontes de águas sujas, que nós aparentemente nem vemos a sujeira das fontes que o mundo oferece. E muitas vezes banhamos nessas águas, nos lambuzamos nessas águas, e ainda bebemos dessas águas, que não nos trarão felicidade, mas só desilusão, mas só perdição. A fonte da verdadeira felicidade nasce no alto. Nasce no alto, em Deus. E essa felicidade plena, nós nos banharemos e beberemos lá na eternidade. Quinta-feira passada eu falei muito de céu, mas falei também de inferno, de purgatório, porque a leitura nos tendia a isso. Mas hoje, a primeira leitura do profeta Jeremias fala de felicidade, de Deus que nos destinou e predestinou a felicidade e a salvação. Mas ela só nasce lá. Mas como eu terei essa felicidade aqui? Se eu estiver em Deus. Se aqui eu me deixar banhar-se pelas graças que Deus nos concede em diversos momentos. Nós falamos de Kairós. Às vezes aqui na Canção Nova nós temos Kairós aos domingos, né? Mas o Kairós de Deus, a graça que passa, ela vem todos os dias, na minha frente todos os dias. Quando Deus te dá mais um dia de vida, Ele está te dando a graça, Ele está te oferecendo a fonte da felicidade. E se nós deixarmos Ele nos guiar, nós provaremos já aqui dessa felicidade plena que está na eternidade. O profeta Jeremias, na primeira leitura, está sendo o interlocutor desse Deus misericórdia, desse Deus que quer nos salvar, desse Deus que nos destinou, predestinou a salvação e a felicidade eterna. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz. Deus falando por meio do profeta: ouve a minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha que Deus maravilhoso de amor e de misericórdia. Escuta. Eu serei o teu Deus, e vós sereis o meu povo. E mais o que esse Deus fala: segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. É igual o pai e a mãe que quer o filho feliz, né? Tem muitos pais e mães aqui. Com certeza não é possível que você não quer a felicidade do seu filho, né? Da sua filha. Com certeza. A não ser aqueles que, infelizmente, não captaram essa vocação linda de Deus de ser pai, de ser mãe, e às vezes joga fora os seus filhos. Como eu falei semana passada do aborto, muitos que matam seus filhos ainda no ventre. Mas o Senhor diz: ouvi a minha voz. Eu serei o teu Deus, e vós sereis o meu povo. Segue adiante de mim. Ele ainda diz: eu vou adiante, e segue-me. Vem, segue-me, eu vou indicar o caminho a seguir. E mais do que isso, vou indicar o caminho para vocês serem felizes. É como um pai e uma mãe que quer fazer o filho feliz. E mais do que o pai e a mãe desse mundo, todos os pais e mães desse mundo, é Deus, que nos criou por amor, nos quer de volta no seu lar, na Jerusalém Celeste. É preciso ouvir a voz do Senhor, mas não só ouvir uma vez, continuar a ouvir continuamente. Hoje, durante o dia, na quinta-feira de adoração, falaram muito de Nossa Senhora. A Sueli, a pregação, a Sônia Venâncio. Nossa Senhora, quem mais soube escutar a voz do Senhor? Aquela voz que entrou no coração
E ela seguiu os caminhos que o Senhor tinha traçado para ela. É preciso ouvir a voz do Senhor todos os dias, ouvir continuamente, não só uma vez. Nossa Senhora foi dando o seu sim, escutando e dizendo sim todos os dias da sua vida. Escuta a voz do Senhor, mas continua a escutar. Conhece o Senhor e continua a prosseguir em conhecer esse Deus. Se Deus te deu a oportunidade de você provar e experimentar dele uma vez, prova mais, busca mais. A fonte da água, vai de novo, vai continuamente em busca do Senhor. É preciso amar o Senhor, mas continuar amando o Senhor continuamente, dia após dia. Se apaixonar pelo Senhor e continuar se apaixonando. Aproximar-se dele e continuar se aproximando. Não fugir, não ir para trás. Mas olha o que Deus fala por meio do profeta. Mas eles, o meu povo, não ouviram. Não prestaram atenção. Ouvir e prestar atenção. Parece a mesma coisa, né? Mas não. Ouvir e prestar atenção são coisas parecidas que se complementam, mas não são a mesma coisa. Ouvir é um processo normal. O ouvido de vocês estão captando a minha voz. Mas não quer dizer que isso está entrando no coração. Vocês estão escutando a minha voz. Ouvindo a minha voz. É o que o seu ouvido capta. Já escutar é uma ação que depende da nossa vontade. Você vai querer, além de me ouvir, escutar com atenção, prestando atenção ao que eu estou falando, ao que é dito, refletindo o que eu estou dizendo. E depois disso, do ouvir, do escutar, assimilando, e aí você vai discernir e dar a sua resposta, sim ou não, diante de Deus. Ouvir é o que o ouvido capta. Escutar é prestando atenção, assimilando. O processo da palavra de Deus ser viva em nós, e que a palavra de Deus é viva porque o Verbo divino se fez carne, habitou entre nós, e a palavra de Deus não é viva só naquela época, não é viva hoje. Por isso que nós proclamamos a palavra, nós escutamos, a palavra é viva, é o próprio Cristo. E ela só será viva em nós se nós passarmos por esse processo de escutar. Além de ouvir, captar o som da mensagem da palavra de Deus, escutar, prestar atenção, assimilar. Muitas vezes nós ouvimos, talvez a homilia, talvez uma pregação, talvez aqui ou em outro lugar, mas entra no ouvido e sai no outro. Muitas vezes estamos na frente de alguém que está falando conosco e nós viajamos, né? Aquela voz parece um eco que não está prestando realmente atenção. Está ouvindo alguma coisa, mas não está captando nada. Eu estou falando aqui, mas podem ter pessoas aqui que não estão realmente escutando. Estão ouvindo um barulho do microfone, mas podem não estar prestando atenção, assimilando a palavra. Na época de Jesus acontecia muito isso. Em todos os momentos que Jesus reunia multidões em diversos lugares, a primeira coisa que ele fazia era anunciar o reino. Era anunciar o reino, a palavra. Depois os milagres iam acontecendo, as curas iam acontecendo, os demônios iam sendo expulsos. Mas em primeiro lugar ele anunciava a palavra. Mas muitos só ouviam. Estavam longe, queriam apenas do que Jesus poderia oferecer de um milagre ou de uma cura. Sabe aqueles filhos que vocês pais falam, dando conselhos, e o filho está ali na sua frente, mas não está escutando nada. Está ouvindo o seu timbre de voz da mãe, do pai, mas não está escutando nada. Está entrando no ouvido e saindo no outro. Nós vemos muitos filhos assim, né? E cada vez mais filhos rebeldes, né? Que não seguem os conselhos. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. E continua acontecendo nessa nossa geração. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Jeremias falando por meio
do anúncio que Deus fez a ele para anunciar. Ao contrário, o povo, seguindo inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia que saíram para o Egito até o dia de hoje. E olha Deus falando por meio do profeta: a todos enviei meus servos, enviei profetas, enviei-os cada dia. Em cada momento Deus enviava um profeta: Jeremias, Ezequiel, Isaías, Amós, tantos outros profetas que em cada momento Deus ia enviando, falava a mesma coisa para o povo voltar-se para Deus, sair da idolatria, sair do pecado, e o povo entrava no ouvido, saía no outro. Não prestavam atenção. Nós que trabalhamos no atendimento dos jovens, adultos e mais, mas aqui eu trago uma situação que a gente vê muito, porque nós vamos atrás dos jovens que estão perdidos nas drogas, e quantas vezes eu já falei para jovens, cheguei assim junto dele, chamei na frente, olhando nos olhos dele, dizendo que muitas vezes você, pai e mãe, fala, mas às vezes nós também, com a autoridade de padre, nós chegamos e falamos. E eu já cheguei para jovem assim, de chegar, olha nos meus olhos aqui, você sabe onde você está levando com essa sua vida? Você só tem 2 caminhos, um é a prisão, o outro é a morte. E mais ainda, se você continua nisso aí, meu filho, você vai levar não só a sua vida à perdição, mas vai levar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família a ficarem doentes também. E às vezes nós chamamos aqui, segurando nele, olhando nos olhos, mas não entra na cabeça. Não entra na cabeça. Aqui é só um exemplo que eu citei de jovens que às vezes no caminho das drogas, mas poderia falar de várias situações. O povo não escuta a voz do Senhor. Estão como cegos, surdos, mudos. Não enxergam a consequência do pecado onde estão levando. Não ouvem a voz do Senhor, não escutam, não assimilam a palavra de Deus. Mudos. Se não escuta, se não vê aquilo que Deus está mandando, muito menos serão anunciadores. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus, não aceitou correção, sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Meu irmão e minha irmã, que não seja isso, a nós escutarmos a voz do Senhor a falar para nós. Esta é a geração do padre Edilberto, que não escutou a voz do Senhor, não aceitou a correção, não voltou-se para mim, sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Que você não escute da boca do Senhor falando o seu nome e dizendo isso. É a geração da Maria, do João, do Felipe, do Bartolomeu, da Fernanda, do Fernando, que não escutou a minha voz, não aceitou a correção, sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Que não escutemos do Senhor dizendo: saiam daqui, mas que nós possamos escutar da boca de Deus dizendo: esse escutou a minha voz, aceitou a correção, mudou de vida, vinde benditos de meu Pai. O profeta condena a surdez de Israel à voz do Senhor que falava. Só na escuta de Deus o povo pode sair do caminho errado, arrepender-se. Por isso Deus, ali antes de falar todos os mandamentos da lei de Deus, o primeiro foi Shema Israel. Escuta, Israel. Não só ouve, Israel, escuta, assimila, deixa. E depois aí, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e assim sucessivamente todos os 10 mandamentos. Mas o primeiro é escutar. Eu nunca vou ser fiel aos mandamentos do Senhor se antes eu não parar e escutar a voz do Senhor, que no meu ouvido diz: eu quero te salvar, porque eu te amo. No povo lá não havia sinal de arrependimento. E nós vemos nessa sociedade de hoje, as pessoas parecem que não se arrependem mais. As pessoas às vezes buscam a confissão, mas às vezes é da boca para fora. Parece que não tem um coração contrito e arrependido. Às vezes a gente pensa: nossa, vai voltar, vai fazer novamente. Claro que nós somos tendenciosos ao pecado, mas
nós não percebemos, é uma geração que não se arrepende. O arrependimento precisa se tornar atos, a conversão precisa se tornar atitudes. Quando nós estamos na igreja e falamos que fomos encontrados pelo Senhor, nos convertemos, isso não pode ser só palavra, precisa se traduzir em atos. Pessoas que estão na igreja que dizem convertidos, mas dão contra-testemunho, maltratam os outros, não amam o próximo. Seja líderes, seja padres, do padre, de coordenadores, até todos os fiéis. A conversão, o arrependimento, ele precisa traduzir-se em atos. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor. Quanta infidelidade do povo, quantas situações morais, a moral sendo destruída, o povo não sendo fiel àquilo que o Senhor chama, aos seus deveres, ao chamado de Deus. A recusa de Deus é clara. E mais do que clara, da recusa de Deus do seu povo, é clara a consequência. Do pecado gera a morte. Do pecado não gera outra coisa a não ser a morte. A consequência de uma vida inteira no pecado é a morte. A vida inteira andando para trás, como o profeta Jeremias fala, andando para trás, olhando para trás, indo mergulhar na sujeira do passado. É uma vida que vai tender à perdição. Deus diz por meio da boca do salmista de hoje: ah, se ouvistes a voz do Senhor. Ah, se ouvistes a minha voz, Deus falando. Não fecheis os corações, como o povo fechou o coração lá atrás, lá nas águas de Meriba, que estavam próximos à terra prometida, estavam no deserto, próximo à terra prometida, mas ficavam lembrando da escravidão do Egito. Ficavam todos os momentos, quantas vezes nós vemos o povo no deserto, lembrando lá, porque nos trouxesse para o deserto, para nós morrermos aqui, era melhor ter ficado lá no Egito, lá tínhamos comida, tínhamos cebola, tínhamos outras comidas, e ficavam pensando no passado, na vida velha, no passado. Deus mostrando o caminho para a felicidade, e o povo com falsas ilusões, querendo voltar à vida velha, querendo voltar à escravidão do passado. O povo gosta de andar para trás, como Jeremias falava. O povo gosta de quebrar a cara. Nós gostamos de quebrar a cara, né? Parece que só aprendemos quando quebramos a cara. Quantas pessoas, não só jovens, adultos, idosos, parece que só aprende quando quebra a cara, quando vem a consequência, quando o povo passa por decepções. Tinham avistado Jericó, mas não escutaram os conselhos do Senhor, os seus mandamentos. Não reconheceram que o único caminho era o de Deus, escutar a voz de Deus. Não provaram da verdade que libertava, porque não souberam acolher a palavra de Deus que liberta. Não provaram da verdadeira vida, da vida plena, porque não experimentaram essa palavra que entra pelo ouvir, é assimilado pelo escutar, e entra como uma semente dentro do coração para germinar. Aqueles que tiveram Jesus e que têm Jesus como um caminho, verdade e vida, já aqui nesse tempo de peregrinação, já provará de uma verdadeira vida cheia de felicidade. E na eternidade, a vida plena. Mas aqueles que se deixarem levar pelo Senhor, que é caminho, verdade e vida, esses já provarão da felicidade plena. Eu provo todos os dias dessa felicidade em parte que nós temos aqui. Quero provar dessa felicidade eterna, mas eu digo para você, eu sou feliz de ser sacerdote. Graças a Deus o Senhor me chamou. Graças a Deus o Senhor me encontrou na minha adolescência. Se voltasse lá atrás, se pudesse voltar, eu faria novamente a mesma escolha. Meu irmão e minha irmã, escolha pelo Senhor, que é caminho, verdade e vida hoje, e que quer a tua felicidade, e que já irá te fazer provar dessa felicidade aqui. Você, onde você está nesse momento, está distante do Senhor, está perdido no fundo do poço, não sei. Meu irmão, só deixa a voz do Senhor entrar nos teus ouvidos, para que ela germine no teu coração. Não perca tempo, meu irmão e minha irmã. E aí, como salmista,
nós podemos cantar frente ao encontro do Cristo: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos, não para trás, como o profeta fala, mas para a frente. Com louvores, com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos-nos e prostremos por terra. Ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o Deus, nosso pastor, nós somos o seu rebanho. As ovelhas que Ele vai nos conduzindo. Volta para o aprisco, volta para os braços do Senhor. Ele está à nossa frente como o pastor a guiar. Para de andar para trás. Olha para o pastor que te conduz e segue. Que possamos falar como Paulo fala em Filipenses 3,7, essa palavra de Paulo é linda. Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo. O conhecimento de Jesus, o meu Senhor. O conhecer passa pela escuta. Por Ele tudo desprezei, Paulo falando, e isso nós devemos fazer também. Por Deus que está à minha frente, o bom pastor que me chama, que quer a felicidade, por tudo desprezei. Tenho como esterco o que para trás ficou. Eu não vou andar para trás mais. Eu tenho como esterco, para não falar outra palavra, esterco ainda é bonita. Eu tenho como esterco o que para trás ficou, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. E olha Paulo falando: anseio pelo conhecimento de Cristo, no poder da ressurreição, participando dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição eterna, de conseguir o céu, de conseguir a felicidade plena. E aí ele diz: não pretendo dizer que já alcancei e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado, atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Como Paulo, nós queremos viver essa palavra de Deus com toda a sua verdade. Mesmo que o mundo venha contra nós, o Senhor disse que aquele que quiser ganhar a vida aqui deve perdê-la. Você quer ganhar a vida eterna, você quer ganhar o céu, a felicidade plena? Perca a sua vida aqui nesse mundo. Não é tirar a sua vida, ninguém vai tirar a vida não, isso não. Mas é morrer para as coisas desse mundo, morrer, como Paulo fala, para o que ficou para trás, para o pecado que tem como esterco, perseguir o alvo rumo a Cristo. No Evangelho, Jesus expulsa um demônio mudo. Aquele que foi expulso não falava nada, porque o demônio que estava nele era um demônio que levava a não falar. Era um demônio mudo. Padre Antônio Vieira, ele dizia: o demônio é sempre inimigo, mas quando vem gritando, vem causando escândalo, como inimigo declarado, esse não é tão forte. Quando vem mudo, vem como inimigo oculto, e esse é o mais perigoso. O demônio que não faz alarde, o demônio que faz aquele onde ele possui ficar mudo. E é isso uma das artimanhas de Satanás, principalmente nessa nossa geração: trabalhar com o espírito mudo. A moral sendo destruída e ninguém fala nada. Aí nós vemos a moral cristã, a moral religiosa, os valores cristãos e religiosos sendo destruídos, e nós mudos, sem falar nada, cruza o braço, e só vendo ao redor os valores cristãos sendo destruídos. Pessoas entram com cunhos religiosos, entram nas nossas igrejas, não que nós vamos brigar e fazer nada, mas nós precisamos profetizar, precisamos falar o que o Senhor nos manda falar, mas nós estamos vendo a religião, às vezes, que nunca vai ser destruída, porque as portas do inferno nunca prevalecerão, mas nós estamos vendo
a anarquia reinando. Moral sendo destruída, valores cristãos sendo destruídos, e nós não podemos falar nada. E quando queremos falar, a justiça tenta nos calar, nos fazer mudos. Isso é uma artimanha de Satanás. As ideologias contrárias ao Evangelho sendo derramadas como esgoto dentro das nossas casas, por meio da televisão, da internet, seja o que for, dos canais, dos streams da vida, de filmes e séries, entrando na tua casa, e você, pai e mãe, mudo, sem falar nada, e o teu filho consumindo esgoto, sujeira, entrando pela internet, entrando pela TV. Pai e mãe, limites dentro de casa com os teus filhos, senão vocês vão perdê-los. O filho, às vezes, leva a namorada para dentro de casa, entra no quarto e faz tudo lá dentro do quarto. E os pais, não tem nada não, é a nova sociedade. São jovens, é melhor aqui de casa do que lá fora. Nós já ouvimos isso. Quantas vezes nós ouvimos isso de pai e de mãe? De pai e de mãe, quando nós falamos, eles ficam bravos conosco. Mas nós devemos falar. Quantas vezes o filho está no quarto fumando um baseado de maconha, e o pai e a mãe sabendo, e diz, não, é melhor do que na boca de fumo. Isso existe muito, meus irmãos. Podem alguns estar chocados, mas isso é a nossa realidade dessa nossa geração. As casas de cristãos que mais parecem um bar. Abre a geladeira e tem mais bebida alcoólica do que comida. Os mandamentos do Senhor sendo generalizados. Ah, não é bem assim que ele falou, não. Adultério, não é bem assim que Cristo falou. É uma nova sociedade, o Evangelho precisa ser adequado a essa nova sociedade. Não. A palavra de Deus, ela é viva desde sempre. É o próprio Cristo. E foi viva lá atrás, é viva hoje e será sempre viva e não muda. A palavra é viva e eficaz sempre. E não precisa mudar, se adequar aos novos tempos. Meu irmão e minha irmã, o demônio tem uma artimanha para tentar nos calar. Primeiro, não nos deixar ouvir. Depois, se nós ouvirmos, não deixar que isso chegue ao nosso coração. Como do semeador que lançou a palavra e aquela semente se perdeu. E depois, o demônio, mesmo que entre, que tente germinar, ele não vai te deixar falar, como o espírito mudo que Jesus expulsou. Mas nós devemos escutar a palavra, deixar assimilar, e como profetas anunciar a palavra de Deus. Como eu falei de Nossa Senhora, ela ouviu, escutou, eis aqui a escrava do Senhor. Bem-aventurada, porque acreditou. Meu irmão e minha irmã, feche os teus olhos nesse momento. Pensa em toda a sua vida, o que você tem vivido. Se a palavra de Deus tem sido viva dentro de você. Se você já tem provado da felicidade que Deus tem para você, mas em parte você já tem vivido aqui. Se você tem deixado o Senhor ser verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida na tua vida. O Senhor quer te dar a salvação eterna. Mas aqui hoje e durante toda a tua existência, Ele já quer te fazer provar em parte dessa felicidade. Você vai ser feliz se seguir os preceitos do Senhor, que antes você tem que deixar embalar pela voz do Senhor que te chama, que te diz que te ama e que quer que você sinta esse amor. Deixa o Senhor te tocar no dia de hoje. Deixa o Senhor te reencontrar no dia de hoje. Que a palavra de Deus seja viva e eficaz na minha vida e na sua hoje. Cantemos. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida. Sei que és verdade e vida. Sei que és amor. Sei que és amor.
Sei que és Senhor e Deus. Sei que és Senhor e Deus, Jesus. Canta novamente isso, colocando no seu coração que Ele é Sei que és caminho, verdade e vida. Sei que és verdade e vida. Sei que és amor. Sei que és Senhor Sei e Deus. que és Senhor e Deus, Jesus. Tua palavra eu quero viver. Tua palavra eu quero viver. Mesmo que tudo eu venha a perder nessa vida. Mesmo que tudo eu venha a perder. Tua palavra eu quero viver. Tua palavra eu quero viver. Mesmo que a vida eu venha a perder. Sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu. E uma verdadeira vida aqui, perto de ti. Felicidade Sei que terei sem mais lá no fim. céu. Canta isso. Sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu. E uma verdadeira vida aqui, perto de ti. Felicidade sem fim. Meu irmão e minha irmã, nesse momento que você ouviu a voz do Senhor, você ouviu a palavra sendo proclamada, você ouviu essa homilia, agora você ouviu essa canção, com a Sueli cantando, essa canção tão linda dela, que traduz tudo o que eu fui falando na homilia. Você ouviu. Agora deixa essa palavra em canção também entrar no teu coração e fazer vida e ser viva dentro de mim e de você, porque o Senhor quer a tua felicidade. Como o pai e a mãe quando fala para o filho que quer a felicidade, Deus quer a tua felicidade, meu irmão e minha irmã. O único que quer a tua perdição é um só, é o inimigo, é Satanás, mas Deus não vai se cansar de estar ao nosso lado todos os dias, nos conduzindo à vida, nos conduzindo à verdade, nos conduzindo ao único caminho, que o único caminho que vai para frente, não é um caminho que vai para trás, não é um caminho que nós vamos quebrar a cara, não, mas é um caminho onde encontraremos face a face com Deus, um caminho onde nós encontraremos a vida plena e eterna, e já aqui já provaremos, mesmo que aqui nós venhamos a perder a nossa vida para o mundo, mesmo que aqui nós vamos sofrer perseguições, lá nós teremos muito mais, e aqui já provaremos de muito, como aquele homem do Evangelho que encontrou um tesouro, e feliz comprou o terreno porque encontrou o tesouro maior. Jesus é o nosso tesouro maior, que nós devemos guardar dentro do nosso coração, e que Ele possa inflamar em nós o seu amor, para que nós possamos buscar ser iguais a Ele. Canta isso. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, Uma verdadeira e uma vida verdadeira vida aqui, Senhor, perto de ti. felicidade sem fim. Felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais
verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim. Padre, o Senhor colocava no meu coração que uma das grandes artimanhas do inimigo é tirar de nós a certeza de que nós fomos criados para a eternidade e que nós precisamos nos realizar nessa vida e que quanto mais ganhar melhor, porque afinal de contas a gente tem só essa vida para viver. E o inimigo planta essa certeza muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, e inverte o valor, inverte o entendimento da palavra que nos manda perder para ganhar. E nem sempre vamos ganhar aqui, mas certamente vamos ganhar lá. Então, hoje o Senhor quer renovar através dessa palavra no seu coração a certeza de que você foi criado para a eternidade, mas para uma eternidade feliz junto dele. Mas é preciso fazer escolhas que às vezes custam muito, mas que valerão a pena. Bendito seja Deus. Valerá a pena, com certeza, Sueli, isso mesmo. Vai valer a pena. E eu digo para você, vai valer a pena. Já está valendo a pena, já está valendo a pena. Com certeza, Sueli, na sua vida, durante toda o tempo que encontrou-se com o Senhor, você pode dizer, valeu a pena até hoje, né? Fabiano, Juliana e todos os meus irmãos do ministério, eu também digo, vale a pena. E eu olho aqui para você, onde você se encontra nesse momento, nessa câmera. Vai valer a pena. Vale a pena deixar o Senhor te encontrar. Vai valer a pena. E eu digo para você aqui que veio hoje aqui nesse santuário, que pode ter vindo porque outros se chamaram, mas você veio porque o Senhor te atraiu até aqui. Te atraiu até aqui. É isso mesmo. Por mais que no início você estava só ouvindo, mas depois o Senhor foi te ensinando a escutar. E agora essa semente foi germinada aí. E vai crescer. E vai fazer valer a pena. Vai valer a pena. E lá na eternidade, nós nos encontraremos. E nós vamos olhar um para os outros e falar, lembra? Valeu a pena. Valeu a pena perder a vida aqui para ganhar. Tua palavra eu quero viver. Tua palavra eu quero viver. Canta comigo. Mesmo que tudo eu venha perder. Repete isso com convicção. Tua palavra eu quero viver. Mesmo que a vida eu venha perder, sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu. E uma verdadeira vida aqui, perto de ti. Felicidade sem fim. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela tua salvação, que nesta Eucaristia tu estás fazendo novamente, nos salvando, nos dando vida, nos mostrando o caminho, nos mostrando que a única verdade está em ti, Senhor. Obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.